Olá, as autoras desse trabalho agradecem a oportunidade de apresentá-lo no 26º CIAED, Trilhas Formativas e o uso das tecnologias digitais na educação básica, a formação continuada e em serviço de professores em tempo de educação online. O projeto ao qual se vincula o trabalho que está sendo apresentado conta com o apoio do CNPq e da Universidade 9 de Julho, sob o título de A Robótica e o Pensamento Computacional e as Tecnologias Digitais na Educação Básica, potencializando aprendizagens e competências em processos de ressignificação do ensino de ciências. É um projeto temático no ensino de ciências a ser desenvolvido numa escola da rede estadual do município de São Paulo, com os 9º anos, voltado ao uso de tecnologias digitais na robótica e do pensamento computacional, visando a ressignificação das práticas pedagógicas. Não basta inserirmos os recursos tecnológicos, como por exemplo a robótica articulada ao pensamento computacional, para enriquecer e problematizar o processo de ensino-aprendizagem no contexto escolar, se não existir a preocupação e a formação continuada e em serviço desses professores para estarem atuando em sala de aula dentro desse contexto. A formação continuada deve oportunizar aos professores serem autônomos em relação à aplicação desses recursos tecnológicos em contextos educacionais, de maneira que se possa garantir a continuidade das atividades que envolvam as tecnologias. É necessário a manutenção deste trabalho teórico-prático com as tecnologias, de maneira que os professores, em seus referidos contextos, possam se apropriar desses conhecimentos e aplicá-los adequadamente. O objetivo deste trabalho é apresentar a organização de 3 trilhas formativas ofertadas como uma das etapas do referido projeto, bem como evidenciar a percepção dos participantes sobre essa experiência de formação continuada. As trilhas formativas foram organizadas em 3 trilhas. Essas 3 trilhas integram o evento o primeiro ciclo de trilhas formativas, a formação continuada em serviço de professores em tempo de educação online. Contou com a participação de 86 professores de educação básica, de pesquisadores e educadores de vários estados brasileiros, incluindo participantes de Portugal. A formação foi realizada via plataforma Google Meet. Os dados foram coletados por meio de questionários de avaliação a partir de cada uma das trilhas. Esses questionários foram construídos no Google Forms, atendendo às questões éticas para a participação dos envolvidos neste estudo. O questionário da primeira trilha foi respondido por 47 participantes. Quando questionados sobre suas expectativas em relação à participação e se elas foram atingidas, 95,7% dos participantes mencionaram que sim. Ao perguntar para os participantes, você participaria de outras atividades como esta via Google Meet, mesmo com o retorno do ensino presencial na escola? Em sua grande maioria, 85,1% responderam que sim. E também, quando questionado em relação aos assuntos abordados nessa trilha, você acredita que tenha contribuído para a sua formação e atuação profissional? Ou seja, 59,6% concordaram totalmente que sim, contribuiu para a sua formação e atuação profissional. Quando perguntado, de modo geral, você já conhecia as temáticas apresentadas nesse encontro ou nesta trilha? 55,3% responderam que sim, que já conhecia a respeito das temáticas. Alguns, comentaram que pouca coisa conheciam, quanto isso representa 40,4%, e que não conheciam a respeito da temática 4,3%. E ao perguntar, você gostaria de aprofundar ou conhecer um pouco melhor as temáticas apresentadas nessa trilha? 76,6% responderam que sim, não gostariam de se aprofundar nas temáticas apresentadas, responderam 4,3%, e que talvez gostariam de se aprofundar 19,1% dos participantes.
Algumas temáticas foram sugeridas durante o preenchimento do questionário e aqui estão elencadas que os participantes gostariam de conhecer mais. Atividades colaborativas de avaliação ativa, cultura digital, educação antirracista na escola, estilos de ensino e estilos de aprendizagem, formação de professores, inclusão de aluno com necessidades especiais, tecnologias digitais e trabalho remoto. Os participantes também registraram no questionário alguns aspectos essenciais para a parceria entre escola e universidade para a formação de professores. Elencaram alguns dos elementos, sendo eles ampliar e compartilhar conhecimentos, apoio institucional, colaboração, cooperação, comprometimento, desenvolvimento de projetos, metodologias ativas nas modalidades EAD, parcerias em programas de apoio ao docente. O segundo momento das trilhas formativas teve a participação, o questionário respondido por 34 participantes. Desses 34 participantes, 91,2% responderam que as suas expectativas em relação à participação nessa trilha foram atingidas e 8,8% que talvez suas expectativas tenham sido atendidas. Ainda no segundo momento de trilhas formativas, foi questionado, em relação aos assuntos abordados nessa trilha, você acredita que tenha contribuído para a sua formação e atuação profissional? 67,6% concordaram totalmente que sim, né? Esses assuntos abordados contribuíram para a sua atuação profissional e a sua formação. E foram questionados, de modo geral, você já conhecia as temáticas apresentadas neste encontro? 58,8% responderam que sim, 11,8% responderam que não e 29,4% que talvez já conhecia as temáticas apresentadas na segunda trilha. A esses participantes que responderam sim, foi perguntado qual a temática eles gostariam de conhecer um pouco mais. Foi possível perceber que mesmo os participantes que não responderam sim também pontuaram temáticas que gostariam de conhecer um pouco mais e foram registradas 34 respostas. Dessas respostas, algumas temáticas foram sugeridas, dentre elas a relação entre pensamento computacional e as metodologias ativas, converter atividades plugadas em desplugadas, meta-reciclagem, relação entre jogos digitais e gamificação, trabalhar na programação de jogos. Ao serem questionados se já vivenciaram ou acompanharam o desenvolvimento de algum projeto com robótica ou pensamento computacional nas escolas ou na sala de aula onde esses professores, pesquisadores atuam, 35,3% responderam que sim. A grande maioria, 61,8%, não trabalharam nem vivenciaram algum tipo de projeto relacionado à robótica e pensamento computacional e que talvez pudesse ter trabalhado com algum projeto de robótica e pensamento computacional, responderam aí 2,9%. E também quando questionaram se gostaria de participar ou colaborar com o desenvolvimento de um projeto com robótica e o pensamento computacional na escola, 67,6% dos participantes pontuaram que sim, eles têm interesse e gostariam de participar ou de alguma forma colaborar com o desenvolvimento de algum projeto dentro dessa perspectiva. Porém, 32,4% responderam que talvez gostaria de participar ou de colaborar com algum projeto nessa perspectiva. Ao serem questionados sobre os desafios a serem superados ao considerar a possibilidade de atividades envolvendo a robótica e o pensamento computacional na escola, 34 participantes pontuaram os seguintes desafios: acesso às tecnologias, articulação curricular, formação de professores, concepção e letramento digital, formar os professores para que eles entendam que há muitas possibilidades de trabalhar com o pensamento computacional de forma desplugada. No terceiro momento de trilhas formativas, o questionário contou com a participação de 32 respondentes, ou seja, a questão elencada, se suas expectativas em relação à participação nesta trilha foram atingidas. Neste terceiro momento, 100% dos participantes responderam que sim, as expectativas foram atendidas.
Ao serem questionados se os assuntos abordados nessa trilha tinha, de alguma maneira, contribuído para a sua formação e atuação profissional, 65,6% responderam que concordam totalmente, 25% que concordam parcialmente e não concordam nem discordam, 9,4%. E quando questionados sobre se já conheciam as temáticas apresentadas nesse encontro, 59% responderam que sim, já conhecia sobre a temática. 31,3% que já conhecia, mas pouca coisa a respeito da temática, e 9,4% que não conheciam a respeito da temática que estava sendo abordada. Foi solicitado aos participantes que destacassem 3 desafios que o professor enfrenta para trabalhar com as metodologias ativas em suas escolas ou salas de aula. Os desafios foram evidenciados, sendo eles: compreensão e engajamento dos alunos sobre o seu próprio aprendizado, despreparo para trabalhar com as metodologias inovadoras, falta de apoio da gerência ou da gestão escolar, falta de conhecimento das ferramentas, falta de recursos tecnológicos e infraestrutura, dentre eles computadores, notebook, redes de internet e também quebras de paradigmas. Ao serem questionados aos participantes das competências tecnológicas apresentadas nessa trilha, qual ou quais você acredita que ainda precisa desenvolver, os participantes elencaram algumas dessas competências que ainda precisam ser desenvolvidas por eles. Noções de lógica e programação, segurança cibernética e da informação, domínio tecnológico, literacia digital, fluência digital, aprendizagem colaborativa, compartilhamento do conhecimento e noções de armazenamento de dados e backup. Ao ser questionado se gostaria de aprofundar ou conhecer um pouco melhor as práticas apresentadas nessa trilha, 71,9% responderam que sim, gostariam de se aprofundar no assunto ou nas temáticas apresentadas, 6,2% não e 21,9% que talvez gostaria de conhecer um pouco melhor as temáticas apresentadas nessa trilha. E aos que responderam, 71,9% que responderam sim, solicitou-se que indicassem qual temática gostariam de conhecer mais. Esses participantes sugeriram ambientes virtuais de aprendizagem, aprendizagem colaborativa, aprendizagem baseada em projetos, atividades plugadas e desplugadas, gamificação como método de ensino offline, Moodle, noções de lógica de programação. Diante deste contexto, do contexto da cultura digital e dos recursos tecnológicos existentes, cada vez mais se faz necessário a formação de professores em serviço articulada a uma formação qualificada, mas não apenas uma qualificação instrumental, mas sim uma ação articulada com projetos que envolvam programas de apoio institucional ao docentes, visando o letramento digital e assim estimular o desenvolvimento de práticas pedagógicas que envolvam e acabam envolvendo as metodologias ativas. Sempre vislumbrando que é necessário que a formação esteja em sintonia com as necessidades dos professores e dos alunos, de maneira que favoreça o processo de ensino-aprendizagem. Neste caso, para a implementação das tecnologias digitais, devem-se respeitar o currículo escolar existente e a construção de um planejamento interdisciplinar. Entende-se que durante o desenvolvimento das trilhas, propiciou-se com que os participantes compreendessem que a lógica do online não é a mesma lógica do presencial, o que implica considerar todas as suas especificidades, pois esses espaços educativos são construídos, devendo a construção ser colaborativa, coletiva e plural. Deixamos aqui algumas das nossas referências utilizadas para o desenvolvimento deste trabalho, assim como o nosso contato dos pesquisadores, dos autores desse trabalho. Estamos à disposição e agradecemos pela oportunidade. Muito obrigada.